costumo, às vezes, quando falo disso e quando escrevo alguma coisa, desculpar-me um bocado, dizendo que era por causa do regime, por causa da censura, e nem muita gente sabe que era proibido fazer comentários antes do 25 de Abril aos próprios documentos proibidos do Conselho. Só podíamos fazer transcrições exatas, qualquer estudo, qualquer opinião era cortado pela censura e tinham ordens expressas para isso. Mas, independentemente dessa opressão, digamos, de caráter político, também, isso agora é uma opinião minha pessoal, não houve, da parte da Igreja instituição, uma aceitação e um pegar nos problemas que foram levantados no Concílio Vaticano II para fazer uma adaptação, um adjornamento, como diria o nosso Papa, de então, para resolver este referendo entre a maneira de viver dos cristãos e a Igreja globalmente considerada e o mundo com as suas transformações. Muitos tinham uma esperança extraordinária no Concílio, outros tinham medo do Concílio porque consideravam que era avançado demais. De qualquer maneira, passados 50 anos, é legítimo perguntar se na realidade a nossa Igreja se adaptou bem, porque o mundo afinal não parou, em 50 anos continuou a sua transformação, e se agora não estamos numa situação mais aguda ainda de haver esta disparidade entre a maneira dos cristãos se comportarem em relação aos problemas que atravessamos no mundo. E é nossa opinião da Comissão de Justiça e Paz, que, como sabem, organiza este encontro, que deveríamos debater em muitos locais e em muitos sítios os problemas que o Vaticano II levantou e soluções que trouxe e que anunciou. O que nos parece que não está a ser feito com a premência que devia ser. De qualquer maneira, nós, dentro da nossa limitação local e das nossas possibilidades e capacidades, já fizemos 3 encontros dedicados realmente aos 50 anos do Vaticano II. Este é o 4º encontro e trouxemos para nos acompanhar neste diálogo o Sr. Padre Joaquim Gonçalves, que parece que é uma das 2 únicas pessoas, não sei, mas não são muitas, que viveram o próprio Concílio. Eu tenho que retificar no meu currículo. Só vi no verso. E que nos vai falar. Não tenho. O Soares vai fazer a apresentação do conferencista. Passo a palavra ao Soares. É só para dizer o seguinte: não vale a pena, mas não queremos perder muito tempo com apresentações, mas de facto está aqui o Padre Agostinho Jardim Gonçalves pediu para fazermos aqui uma retificação e tem a ver com a questão do Concílio do Vaticano II. Ele foi de facto inscrito no 5 de setembro de 74, mas tudo o resto está sempre perdido. Sim, está sempre claro. É melhor retificar. É natural para o chão. Eu nem sabia que tinha sido despedido. É natural para o chão autónomo. Meus pais diziam sim. Nessa altura eu não sabia. Não, mas Era não era o Alberto Jesus, o Alberto João. e não se chamava Jota. Ok, fui abaixo tudo bem. Foi existente. Agora, não fui representante da Santa Sé para a América Latina. O que eu fui coordenador da cooperação das igrejas europeias para a América Latina. Portanto, mais modesto. Mas teve um grande papel como assistente dos movimentos operários. Está bem, até aí está. Aliás, tem aqui É pessoas. uma maneira pomposa de dizer, mas está certo. Depois, fui
sempre do lógico, sim senhor, e até sempre consigo. Cá abaixo, A carta de jornalista também é verdade, e ainda pago a minha cota no sindicato. Mas há dias que fui lá pagar a cota e eu disse, o meu número é, qual é o meu número aí na carteira? E diz uma menina, aqui está 17, mas isto está enganado, não está atualizado. O senhor já deve estar cá para baixo para o 8 ou para o 9. Bom, coitadinho, dentro de pouco tempo, Vasco, nem 8, nem 9, é 1, depois 0. Ok, bom. E depois, participou no Conselho Vaticano II aqui, falei uma coisa que eu era pequenino, nem tanto. Era pequenino, não, era um jovem exemplar. Não, eu participei como perito dos movimentos populares, na guerra soldários, no símbolo de 74, que foi sobre a evangelização. E também foi assistente e foi o sacerdote que organizou, que ajudou a organizar o grande Encontro Nacional da Juventude, o Mundial da Juventude. Foi o padre executivo. Estava ali também o Engenheiro Rosa, que foi também um dos animadores desse O gosto social É, pois foi assim. Eu percebi que havia aqui de ter. Estão as apresentações feitas, vamos à conversa. Bom, quando somos convidados para uma coisa para assim, para uma palestra, para uma reflexão assim pública, pomos assim um pouco a adivinhar como é que vai ser a Assembleia, quem é que nos vai ouvir ou escutar. E eu, de facto, aqui é Setúbal, creio que é a terceira vez que venho, e tem sido assim diferentes, outras duas vezes foram diferentes uma da outra, e pronto, e eu também não sou líder, que encontramos, se dizer, quem sou eu para competir com empresas, o cantor, ele canta agora, mas ele canta mais afinado. E eu perguntei, porque aquilo que me pediram foi de facto uma abordagem de um dos documentos do Concílio Vaticano II, que foi a Lumen Gentium. Não é a primeira vez que me fazem, que me pedem, que falo sobre o concílio, mas normalmente, não sei se é por causa do currículo, porque é a primeira vez que me convidam para a Lumen Gentium. Já me convidaram para diversas coisas, sobretudo para a Ordem de Sepestre, porque acham que lá é que há barulho, lá é que há guerra, não é? E o problema do mundo, e o problema da Igreja, e o problema da salvação, e o problema da libertação. Assim, sobre a Lumen Gentium, fui a primeira e achei bem, porque realmente, quando nos convidam para determinado tipo de reflexão, isso obriga-nos a parar um pouco nesta vida tão agitada que todos temos hoje e a pensar um bocadinho em coisas que já têm, digamos, uma etapa bem avançada, porque passaram-se já 50 anos desde a promulgação no documento da importância da Lumen Gentium. E agora, perguntava-me a mim, seria, digamos, um pouco fastidioso se me pusesse aqui a falar da Lumen Gentium, linha por linha, ou capítulo por capítulo, fazer assim uma espécie de catequese sobre o concílio. Mas também não posso também excluir a curiosidade e a vontade que as pessoas têm de saber qual é o conteúdo desse documento, na medida em que, como referia aqui o Dr. Mário Moura, não sei se no decorrer destes 50 anos, se os documentos do concílio, falou-se muito do concílio no decorrer destes 50 anos. Agora, não sei se tomou muito a sério entre nós o conteúdo dos diferentes documentos que saíram dessa reunião extraordinária internacional da Igreja, que desde 1962 a 1965 foi, digamos, um acontecimento central da vida e da história da Igreja a que nós pertencemos. Eu penso que vamos ter ocasião de voltar aí, mas penso à partida que nunca é demais aproveitar as ocasiões para refletir um pouco sobre aquilo que foi
e a repercussão que teve o Concílio Vaticano II. Esse artigo muito bom, e agradeço por me terem convidado para estar convosco, e disse bem aqui no meu vizinho da direita, que o convite foi para que partilhasse convosco também, e estivesse convosco nesta reflexão. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu vou falar, ou vamos abordar a Constituição dogmática Lumen Gentium, que faz parte daquele grupinho que mereceu a designação de Constituição, que é apenas, são 4 documentos, este sobre a Igreja, chama-se Constituição sobre a Igreja, há depois um outro de inverno, que é sobre a palavra de Deus enquanto revelação e manifestação do carinho, do amor que ele tem para com a humanidade e a sua história. Há a Constituição da Liturgia, que foi o primeiro documento, aliás, se promulgado no Concílio Vaticano II, e, finalmente, a Constituição Pastoral sobre a Igreja do mundo contemporâneo, que tem um caráter muito próprio e que constituiu uma curiosidade enorme à volta do Concílio. A dada altura, quem viu o Concílio no seu dia-a-dia, percebeu-se que a curiosidade da opinião pública, quer no interior da Igreja, quer fora, se dirigia especialmente àquilo que depois veio a ser conhecido como a Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo contemporâneo, ou no mundo de hoje, no mundo atual, que durante o tempo de debate preparatório do documento final ficou conhecido por esquema 13, por milhares de designações, à medida que ele ia também sofrendo as alterações que se manifestaram convenientes aos padres conciliares. Agora, relativamente a este documento, eu gostaria de fazer um esclarecimento de princípio, porque parece-me que nem sempre as coisas têm sido referidas com objetividade, ou pelo menos do ponto de vista teórico, do ponto de vista teológico. A Igreja, luz dos povos, como emergência, à primeira vista, induz-nos a falar de que a Igreja é a luz dos povos, quando na realidade a luz dos povos é Jesus Cristo. De facto, a luz, a força, o dinamismo, a claridade, a clarividência, essa vem do alto e precede a Igreja, e é a pessoa de Jesus, o Verbo de Deus, que não somente diz uma palavra, digamos, de proposta à vida de todos e de cada um, mas, ao mesmo tempo, também uma luz que ilumina e esclarece. Mas, feita esta afirmação de princípio, que a luz dos povos é, antes de tudo, Jesus Cristo, também não está errado dizer que esta Constituição é uma Constituição sobre a Igreja. Porquê? Porque que é a Igreja, no seu mistério mais transcendente, a Igreja é o corpo místico de Cristo, cuja cabeça é Jesus. E a luz que Ele é para todos os povos reflete-se na realidade da Igreja, e é esta Igreja que é chamada entre os homens a ser a luz que os ilumina e que os orienta. Creio que valia a pena, portanto, ter isto assim claro à partida, porque senão embrulhamos às vezes numa questão, digamos, de termos, que importa ter uma certa precisão, mas que não seja, porque este talvez é um dos documentos do Concílio em que há vertentes de caráter doutrinário e teológico que exigem uma certa precisão e, digamos, até um certo cuidado para não resvalar ou em coisas que já nem vale a pena falar, ou noutras que transbordam e vão além daquilo que a Igreja quis
neste momento, apresentar de uma maneira clara e de uma maneira evidente. Agora, posto isto em claro, eu avançaria, antes de entrar na Lumen Gentium e na sequência daquilo que o Dr. Manuel nos disse há pouco, em função, de facto, do mundo, que também a Lumen Gentium existe, ou foi elaborada e foi depois promulgada pelo Papa Paulo VI em 1964, 21 de novembro, foi de facto em função porque a Constituição do Lumen Gentium faz parte do concílio, é obra do concílio, e sendo obra do concílio, ela inspira-se naquilo que foi a motivação da realização do concílio. E aí não podemos escapar a evocar essa figura que foi o modelo do concílio, foi aquele que, digamos, uma visão teológica e de fé, que o Espírito Santo deve ter atravessado uma determinada altura. Dizem que o Espírito Santo, às vezes, nesta questão de bispos e Papa, e por vezes dorme. Mas no caso, não. Eu tive um programa sobre teologia, eu era jornalista na altura em que o Papa João XXIII foi eleito. E eu, professor de teologia, era um homem sabedor, o homem que falou para o jornal nessa altura, muito em pânico, e disse-me: você já viu o disparate que eles fizeram os cardeais? Então o que é que passou? Já elegeram. Olha, eu desconhecido. É um tipo, já vi a fotografia, eu tinha lá num livro qualquer. Olha, é uma coisa que não tem jeito nenhum. É uma coisa e tal. E você viu a fotografia? Eu fiquei a fotografia nenhuma. O homem não é conhecido, acabou. Pronto, vai-se dizer que foi o Roncal e lá de Veneza. Pois foi este homem que, de facto, foi o obreiro mor, o primeiro, foi o inventivo do acontecimento que se chamou concílio. O concílio foi, antes de tudo, foi um acontecimento. Vamos deixar o Espírito Santo aqui, onde é próprio está, e vamos focar precisamente nesse homem, como nós, nesse homem que foi escolhido para convocar a Igreja toda a se reunir numa coisa que era tradicional na história da Igreja, que era a realização de concílios, embora se fossem espaçando mais no tempo da era, digamos, da atividade moderna para cá, foi ele que convocou essa gente toda. Agora, nós podemos perguntar, e não faz mal, porque não é um distanciar-se, digamos, da vertente da fé, mas olhar as coisas assim com olhos humanos. Mas perguntar, o que é que passou na cabeça desse homem? Para, em fim de janeiro de 1959, quando os cardeais estavam, se calhar, nos Lisboa, ir almoçar, depois lá de pontificá-lo na Basílica de São Paulo, fora de Roma, dizer aos cardeais que ia convocar um concílio. Devem ter chamado meio tontinho, olha, com aquela idade e tudo, 77 anos. Bom, porquê que eu falo do Papa João XXIII? Porque a Lumen Gentium, como todos os documentos do concílio, só tiveram vida por causa desta intuição marcada, digamos, de uma excelência espiritual que o levou a convocar um concílio e a ocupar-se e preocupar-se com a sua Igreja, de que ele era o primeiro responsável. Eu, quando olho para o Papa João XXIII, e quando olho para o concílio no seu conjunto, vejo nele, sobretudo, um homem humilde. É um homem que, ao convocar o concílio, disse: eu não sei tudo. Disse à gente toda: eu quero ter-vos comigo, porque eu não sei tudo. E porquê que eu digo isto? É porque na minha reflexão, e sobretudo por causa do trabalho que eu fui fazendo através da vida, que eu neste momento já sou mais velho até com o Papa João XXIII nessa altura, é que o Papa João XXIII dificilmente se poderia encontrar outro
onde atuar de maneira a sugerir e a provocar nele esta iniciativa de fazer acontecer. Acho que o José Afonso tem uma coisa qualquer que aconteceu, acontece. O Conselho foi sobretudo isto, foi um grande acontecimento. Não pelo número de bispos reunido, nada, nem sequer pelo lustre que teve e a admiração que criou. Foi um acontecimento porque foi, na realidade, esta predisposição de um homem que tem às suas costas o continuar a mensagem e a missão evangélica de Jesus Cristo e que se vê, digamos, limitado nas suas certezas e quer realmente ter a palavra própria e adequada ao tempo que vive. O que é que estava a acontecer? Porque tínhamos aí, estamos no fim da década de 50. É uma altura em que o mundo inteiro se estava a recompor, a sair de ruínas por da Segunda Guerra Mundial. É um tempo, é um momento em que de todos os lados se ariravam à procura de traçar e definir qual ia ser o tempo que se ia seguir. É, perante o conflito dos povos, é a capacidade que o homem descobre que se pode destruir a si próprio e a humanidade inteira. Estamos ainda, digamos, nessa altura, a ouvir aquilo que foi a tragédia e a mortandade provocada pela bomba atómica. Mas, nessa altura, não era o problema só desta capacidade que o homem tinha adquirido de poder destruir-se a si próprio. Era um tempo também em que os povos começavam, por diferentes razões, que não vem agora para o caso, para não demorarmos, os povos de todo o mundo, a começar pela Ásia e a passar repentinamente para a África, começaram a dar-se conta que, como homens, como seres humanos, não podiam continuar mais debaixo da opressão e debaixo do domínio de outros povos que os tinham ocupado por razões que não tinham a ver com a sua própria identidade, com a sua própria realização. Os africanos, os asiáticos. Era um tempo em que, tendo morrido a Sociedade das Nações, cujos objetivos de paz tinham acabado na guerra mais mortífera do século XX, se os países se começavam a concertar, a encontrar uma forma diferente de garantir a segurança da paz. Era um mundo diferente que estava a surgir. Era qualquer coisa que os povos e as sociedades diziam adeus ao que tinha ficado no passado e diziam nunca mais, não queremos mais isso. Era o tempo em que João Monet, outro homem em que o Espírito Santo também atuou e deve estar a chorar neste momento, olhando para a sua Comissão Europeia, que é ele que vai conseguir que em 57 em primeiro lugar, a comunidade do ferro e do aço, o aço e do ferro, e depois em 59 a chamada Comunidade Económica Europeia. É todo o mundo a fervilhar. São as coisas a mudar, são as artes que mudam, é a música que muda, é o pensamento que não se deixa sujeitar pela opinião alheia. É tudo um mundo novo. É o fechar quase abrupto da era moderna para entrarmos dentro do pós-modernismo que nos trouxe até aqui. Veremos onde estamos, não é hoje, porque o menos esse não se ocupou ainda do mundo de hoje, ou não se ocupou nessa altura. Dito isto tudo, percebemos que é que o João XXIII, coitadinho, estava com as mãos a abanar. Ele, com isto, o que é que a igreja? O que é que a igreja vai fazer? Como é que ela vai falar? Os esquemas do passado dão. E ele era suficientemente esperto para ver que não. E porque ele tinha um passado, para entender a Lumen Gentium e outros documentos, esta passagem rápida por estes flashes históricos,
ele tinha, por condições de vida, não somente razões para se sentir limitado, mas também tinha tido, digamos, oportunidades extraordinárias que nem todos tinham tido. Foi um homem que começou a sua vida internacional, chamaríamos de diplomacia do Vaticano, e os nomes que quiser, vir numa traça, nem adianta, porque ela não muda assim como a gente quer, infelizmente, mas foi o homem que começou aí pelos anos 20, 25, mais ou menos, como enviado, visitador para a comunidade, o problema dos outros que não tinham, não eram cristãos, eram comunidades pequeninas, ao lado dos ortodoxos, ao lado muçulmanos, etc. Ele viveu imerso naquilo tudo. É o homem que depois vai ocupar a história fantástica. Não vou olhar porque eu me ocupei bastante da história na minha formação. Mas é estupendo porque hoje, quando nós pensamos nisso, que coisa! A nossa fé não pode andar também ausente desta leitura da história. Não é porque ela nos obriga a uma visão fatalista das coisas, mas porque realmente a gente diz, pronto, não se sabe para onde Deus escreve. Escreveria economias tortas, não saber. O homem, por João 23, teve um tempo imenso na Turquia, como representante da Santa Sé. Viveu na Turquia, digamos, situações incríveis. Depois da queda do Império Romano, depois de todo aquele fluxo, digamos, entre um aceno a uma situação política de separação de poderes e à força do islamismo que lá queria penetrar. E depois, o cardeal Roncalli esteve anos bastantes. Esteve em Paris como núncio e passaram pelas suas mãos as coisas mais incríveis. Passou a questão dos padres operários. Foi ele primeiro, foi obrigado pela Santa Sé a encarar o problema dos padres operários. E não foi nas mãos dele que a desautorização veio. Durante o tempo que ele esteve em Paris, em França, fui aguentando tudo aquilo, fui esclarecendo. Foi por ele que passou toda aquela corrente teológica da Nouvelle Teologia, que realmente, pronto, mereceu, digamos, o furor daqueles que não queriam que se pudesse pensar em liberdade. Passou no tempo que ele estava. Ele foi conhecendo aqueles focos de obstáculos a este encontro entre a Igreja e o avanço da história, porque o Concílio realmente foi esta vontade de encontrar uma forma e uma maneira de falar aos homens de cada tempo do nosso tempo. Agora, que é esta Constituição Lumen-Gentium? Olha, há cerca de uns 10 anos esta parte, para quem tem acompanhado estas coisas, estas efemérides, porque já fizemos, já ninguém se lembra disso. Em 2002 já houve também os 50 anos, os 40 anos da abertura do Concílio, 2002. E em 2005 já também se festejaram os 40 anos do encerramento do Concílio. E já estamos em 2012 e estamos a lembrar do mês dos 50 anos do começo. Esta tendência para as festas perturbar a palavra lá com as iluminações e com os festejos, com as coisas que se escrevem, as edições e tudo, isso não falta. Portanto, não é por falta disso que não se tem falado, mas tem falado a ser porventura tudo isso. Mas que tem servido para uma coisa. Tem servido não para esta reunião em que eu tenho de falar, mas tem servido para ir pensando em determinadas coisas. Uma das coisas importantes que tem a ver com a Lumen Gentium é saber realmente aquilo que saiu do Concílio, a começar por esta Constituição. O que é que foi?
foi digamos, um desacordo e uma contradição com o passado da Igreja, naquilo que ela é, na missão que tem e na mensagem que transmite. Foi pura e simplesmente, como costumamos dizer, digamos, da sociedade em geral, que é uma mudança dentro da tradição e que as coisas continuam praticamente como antes, só se mudam umas coisitas e tal. Foi uma revolução, como muitos pensam também. As opiniões são muitas. E até houve movimentos que surgiram para corporizar precisamente esta interpretação que se fez do Concílio. O Papa Bento XVI, nesse aspecto, deu-nos precisamente em 2005, deu-nos um contributo importante para ser a sua capacidade de reflexão, homem intelectual que é e professor que foi, e ajudou-nos muito a ver que talvez aquilo que melhor corresponde ao conjunto da documentação do Concílio é, em primeiro lugar, este respeito. O Concílio não veio, e a emergência também acerca da Igreja, não veio pôr em questão nada daquilo que é o conteúdo da fé. Não se declararam dogmas de espécie nenhuma. Não se disse nada daquilo que era a crença dos cristãos. O que o Concílio realmente fez foi apresentar aquilo que eram os gueios da fé. Aquilo que já estava concebido, aceito e adquirido como essencial na natureza, na constituição e no ser da Igreja. E depois dar, apresentar tudo isso em perspectivas que estivessem adequadas à realidade do tempo. E aí é tudo aquilo que eu estive a dizer acerca do João 23 e a realidade que o provocou a convocar o Concílio. Aí as coisas têm qualquer coisa de profundamente desafiador. Como digo aí, não foi apenas um acontecimento que se realizou, foi também um desafio profundo a Igreja alterasse aquilo que realmente era indispensável para que o mundo de hoje se apercebesse da consistência da natureza e da missão da Igreja. E eu vou simplesmente citar 3 aspectos. O primeiro diz respeito à relação entre a fé e a razão. A fé e a ciência. A fé e a arte. Ou seja, a fé e as realidades temporais. Não se altera nada daquilo que a fé nos diz sobre a criação do mundo. Que Deus é o Senhor único, Criador único de tudo quanto existe. Não se altera aquilo que realmente nós sabemos e adoramos, que é a realidade de Jesus Cristo, o único Salvador e Redentor. Nem discutimos a fundação da Igreja. Agora, tudo isso nos documentos do Pontifícios é explicado, é dito de uma forma diferente, para que não se encontre, porque não existe, para que não se encontre a contradição entre a razão, a ciência, a arte, a própria sociedade, naquilo que tem de sinais de bondade, de libertação, de justiça e de amor, que não se contradiga com aquilo que a fé também nos apresenta. O outro aspecto que é importante também sublinhar é a relação entre a Igreja e o mundo moderno. Acabaram-se praticamente as realezas. Não acabaram, as coroas não caíram todas. Mas acabou esse paradigma de que há um rei, há um soberano, pode ser Presidente da República ou pode ser ditador, que manda nos outros. A sociedade moderna, e se alguém por aí agora tem essas tentações, tira o cavalo da chuva, porque não vai lá. A sociedade moderna
não aceita, voga ela sobre os valores democráticos, em que realmente que é um dado adquirido pela evolução do tempo. A Igreja, até agora, até à altura do concílio, tinha uma estrutura nitidamente hierárquica, que vós íamos dizer, mas aí não mudou nada. Eu estou de acordo convosco. Mas, simplesmente, quando nós lemos o que está nos documentos do concílio, a começar pela Constituição sobre a Igreja, há elementos, há linguagem, há forma de dizer, há modelos, há imagens que não aceitam já essa coisa. Mas existe, pois existe. Para dizer que tem-se muito difícil passar os princípios lá para lá. E o terceiro aspecto é o problema que eu não encontrei melhor palavra para dizer, que é esta atitude que é muito primária, mas que subentende outras coisas, que é chamado olhar tolerante acerca da opinião, das convicções e da maneira como os outros vivem. Em que a Igreja era, digamos, ferreamente intolerante, não havia ninguém que se salvasse fora da Igreja, não havia ninguém agora que não tivesse um lugarzinho no inferno à espera dele, porque não foi à missa ao domingo, não há ninguém, etc. Vós sabeis isso melhor do que eu, não digo, porque eu digo que não, às vezes tenho que meter o conselho. Bom, mas o concílio, digamos, vogou por aí. Aquilo que é essencial ele guardou e procurou explicar a fé em termos e segundo paradigmas e segundo perspectivas que estavam mais próximas daquilo que o mundo vive. Quando eu já falei demais, e sobretudo com o som do chega, devagarinho e tal, digam lá, o mim vai para agora, eu queria passar rapidamente sobre duas coisas, sobre três coisas. A primeira, para dizer o seguinte acerca deste documento da Lumen Gentium. A primeira coisa é para dizer que ele é uma Constituição. Como vós sabeis, nos documentos do concílio há as 4 Constituições, depois há uns tantos documentos que são decretos, que não têm a força das Constituições, e outros que são meras declarações do concílio. As Constituições, que são essas 4 que eu há pouco enunciei, relativamente a esta sobre a Igreja, ele de facto tem o peso daquilo que normalmente, digamos, é um dado importante que a Igreja tenha escolhido esta designação, porque confere com aquilo que as sociedades democráticas também têm as suas Constituições. E esta é uma Constituição que diz aquilo que é a Igreja. Não se põe a dizer, não entra no domínio prático, embora fosse feito com muita influência da chamada cultura latina, tem muito do anglo-saxónico, porque se limita a dizer os princípios, a redefinir aquilo que tem de ser redefinido por uma outra linguagem, mas, por outro lado, não indica, não diz se o sacristão tem de ganhar tanto ou não tem de ganhar, não diz se a freira usou o hábito para cima ou o cabelo para baixo, não diz que não entra nessas coisitas. Isso são outras coisas, isso é do baratinho, todos os dias. A Lumen Gentium fala, de facto, dos princípios constituintes da Igreja. É uma Constituição. Como a nossa Constituição, que agora, no artigo 82, creio, a Constituição Portuguesa. Esta Constituição da Igreja. Não é a Constituição do Vaticano, é a Constituição da Igreja. Bom. E aí, o segundo aspecto que eu queria pôr é que ela não se limita a fazer a história da Igreja e a usar, digamos, essa feição constitucional,
Mas o concílio, no Lumen Gentium, em primeiro lugar, apresenta o plano de Deus acerca da humanidade. Sem esse plano, que é um plano de felicidade, todos nós conhecemos. Vamos agora fazer a catequese aqui à pressa. Esse plano conheceu uma história, foi a história da primeira aliança, o povo de Deus, o povo de Israel, tudo isso. Conheceu a segunda aliança e a definitiva em Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, relembra tudo isso, e depois a fundação da própria Igreja. Isto é, digamos que é a espinha dorsal da Constituição do Lumen Gentium acerca daquilo que é a Igreja e os seus elementos constitutivos. E para o que nos interessa aqui é da Igreja para cá. E acerca da Igreja para cá, da sua fundação, os padres conciliares lembram pelo menos 4 realidades que fazem parte desta Igreja e sem a qual a Igreja não existe. Em primeiro lugar, não se esperava tanto, a seguir àquilo que foi o mistério da Igreja e por a vida do domingo. A Constituição fala do povo de Deus. É novo. Porque antigamente a gente falava das ovelhinhas, do pastor. Eu ainda sou do tempo, lá na minha paróquia, lá na Madeira, quando o padre, havia um padre lá que era padre, e tinha, a mãe era muito cuidadosa, como o senhor Filipe era padre, e ela, quando o padre estava bem constipado, ou não sei o quê, queria ficar na cama, então ela vinha à igreja e dizia: minhas ovelhinhas, o vosso pastor está muito doentinho, e todos para casa. Para nós, aquela gente que saiu ia na igreja, eu fui também padre, mais de uma vez, aquela gente toda, Deus, que é isso? Não, eram aqueles que pagavam a cónclua. Esses sim, esses é que pertenciam à igreja. Quem não pagava a cónclua, estava no ar. E veio a Constituição dizer que a base da Constituição da Igreja é o povo de Deus, que na parte mística, misteriosa, teológica, tem por cabeça Jesus Cristo, é o Cristo de Cristo, deixamos essa parte, a que eu já fiz referência, e fora disso, é o povo de Deus. E o concílio diz uma coisa, eu não tenho tempo para estar a reler tudo aquilo que vem aqui. Ele diz uma coisa interessante, vamos guardar isso. O povo de Deus que é constituído por 2 grupos. O grupo dos batizados, em geral, e o grupo depois dos seus servidores, que é aquilo que nós pomposamente chamamos os hierarcas. Que o concílio chama os servos, os ministros, que servem o povo de Deus. A Constituição da Igreja são estes. E diz mais, eu não estou a inventar, eu trouxe isto até para se alguém me obrigasse a ir lá ler, eu vou lá, porque isto é terreno muito poderoso. E diz mais, diz que essa gente, as ovelhas e o pastor, são todos iguais em dignidade e em vocação à liberdade. Bom, já vemos, isto é difícil de fazer catequese sobre isto. Mas está lá. Isto faz parte da Constituição da Igreja. É, digamos, que é o ponto número 2 da Lumen Gentium. O ponto número 3 é que então diz quais são, desenvolve um pouco quem são esses 2 grupos. Fala dos hierarcas, dos que servem, e fala dos outros, que pela primeira vez aparece também uma coisa que tem a ver com a linguagem do tempo. Aparecem os leigos, que não são os laicos, é diferente. Mas, na altura que apareceu, eu já era vivo. E sei, e era de uma terra, sul de uma terra, onde este problema da laicidade e da maçonaria
é uma coisa que a gente almoçava e jantava. Sabia-se disso muito bem, porque isso era tudo. E sei quando isso apareceu dos leigos, as pessoas olharam assim e tal, vimos um vizinho, tinha lá o triângulo, o número da porta era um triângulo, lá da maçonaria, assim. Era o nosso vizinho de rua. E a igreja não hesita em dizer que o outro grupo é o dos leigos. E para uns e outros, a igreja aponta-lhes quais são as suas funções constitutivas. Aquelas que não sofrem com mudar os tempos. Explica como é que isso é. E eu vou pegar apenas em um de cada lado, porque senão estávamos aqui muito tempo. Relativamente aos hierarcas, dizem aos bispos, os seus colaboradores, sou eu, os padres, o Constantino, o diz, pronto, nós, colaboradores da hierarca, o bispo, nós somos chamados a ensinar, a santificar, a governar, a gerir, digamos, em união com o Santo Padre, responsáveis por manter a fé e por ajudar os cristãos a crescer nessa mesma fé. Esta é a função deles. E o que supõe, visto que se trata do povo de Deus no seu conjunto, o que supõe um relacionamento colegial. Também é uma coisa que não existia. E passou isso colegial. Acho que sabem o que isso é relativamente à sociologia, relativamente à política, os colégios disto, os colégios daquilo. Sabia-se isso. E diz-se, e nós dizemos, tão longe, o Santo Padre e a Cúria Romana decidem isso de qualquer maneira. E os bispos coitados cá embaixo ficam a fazer coisinhas. Não, gostava de dizer, afinal vai para Viana, o outro queria ir para Lisboa, vai para Braga, o padre uma coisa, faz-se a surpresa da paróquia, tira-se o lado, não há explicação nenhuma, é autenticamente uma colegial, não há dúvida nenhuma que é. Portanto, o aspecto que eu peguei foi esse, para dizer que a natureza do comportamento no interior da Igreja é uma natureza colegial. A começar no Papa e a acabar com as simples dos cristãos. A questão dos movimentos, a questão das associações, a questão das misericórdias, a questão dos movimentos eclesiais, a questão da síntese, da caritas, isso tudo. Cada um, não digo agora nada, cada um é que pensa como é que as coisas correm. Mas está lá, agora não consigo. Bom, relativamente aos leigos, que são responsáveis também, à sua maneira, pela missão da Igreja, há um aspecto que também foi novo, que foi dar como missão aos leigos, ou reconhecer que eles tinham como missão serem os responsáveis, digamos assim, os animadores de tudo aquilo que são as realidades culturais, as realidades culturais. A economia, a ciência, a política, tudo isso. A educação, a cultura, a arte. Não é o bispo que é chamado a ser muito culto. Eu às vezes dá-me vontade de rir, bem, não digo isso aos meus filhos, dá-me vontade de rir, e o Eugênio também deu uma rir, às vezes dá-me vontade de rir com esta questão da crise. Sabem que esta questão da crise, eu também tenho sofrido um bocadinho, a pensar que já não me cortaram qualquer coisa também. Mas esta questão da crise deu para mim, por causa da idade também, deu para mim, às vezes à noite, eu demoro às vezes a começar a dormir, deu para mim a rir sozinho. Começa a rir sozinho. Mas deu para aqui. Porque realmente a gente começa a lembrar o que eu vi durante o dia. E aparece gente a dizer coisas, e a começar pela gente da Igreja,
que se pronunciam sobre coisas que realmente não sabem. Nem têm que saber. Porque essa não é a sua função. Que o bispo diga não sei o quê e o outro diz não sei o quê, os jornalistas gostam. Porque essa é a função do jornalista. É tornar público aquilo que foi dito em privado. É a função deles. E dizem mal, ainda por cima. Agora, a verdade é que também aqueles que dizem o bispo, o padre, muito vale mais coisas, o outro que é o bispo mais não sei o quê, dizem coisas que não têm fundamento. Porque pertence à ciência económica, se pode chamar ciência, mas à economia, pertence à engenharia, pertence à arquitetura, pertence à sociologia. Meu Deus, falemos tudo isso da perspectiva da missão da Igreja e da missão da fé. Mas não se diga coisas sem base. Os leigos, sim, pois não se tem tempo para ajudar os leigos a se prepararem para essa missão que têm. Nem se ajudam os leigos a viver a sua fé dentro do seu compromisso. É a linguagem do prazo, não sei o que é. É a linguagem da visão de vida. Mas o que é que o concílio foi, se não a visão de vida da própria Igreja? O capítulo 4 foi sobre os leigos. E depois, o resto, uma referência às religiosas, essa entrega total, essa renúncia total àquilo que pode ser o bem de viver as coisas do mundo e o entregar-se totalmente ao Senhor e à Igreja, ao seu serviço, referências também, porque isso faz parte da constituição da própria Igreja. E, finalmente, uma referência, digamos, àquilo que são as chamadas que o Senhor dirige a todos e a cada um, e que cabe a cada um de nós respeitar as opções que cada um fez. Eu estou perto do fim, não sei mais, só por isso estar convosco é agradável. Eu terminaria com as duas últimas grandes ideias da Lumen Gentium. Em primeiro lugar, a vocação que irmana todos e cada um na missão da Igreja e na responsabilidade. E isto, quando eu digo isto com esta veemência, é porque estou convencido que, como acontece comigo, acontece com muito mais gente, que muitas vezes não temos coragem para nos pormos de pé e quando as coisas não correspondem à Constituição da Igreja, irmos por outros caminhos, dizendo mal, criticando, mas não dando a cara. Isto, dar a cara, é muito importante. Porque esta missão que Jesus confiou à Igreja é uma missão para todos. Não fica ninguém de fora. E eu posso-vos confessar uma coisa muito verdadeira. E não sei se a idade que me conheceu, como o Constantino e o Luís, que me conheceram muito bem, o Sebastião, quando a gente chega a esta idade, é tão bom estar numa sala com o ar-condicionado quentinho e até se rir um bocadinho, como eu dizia há bocadinho. Para mim é um pecado. É. E é por causa disto que as coisas vão assim. Porque tudo aquilo que diz aqui a Lumen Gentium está tocado, está atravessado por uma espiritualidade profunda. Está a atender àquele que é mais fraco. Esta relação de uns com os outros, não à procura de situações segundo os critérios.
Como digo ao Sr. Bispo que quando às vezes tinha que, o Presidente já morreu, quando tinha que tomar decisões acerca dos padres, dizia, esse não. Eu tive 11, 12, anota, 11, 12, e esse sim, lá, coisa grande, eu tive tudo 18, 19, tinha boas notas, muito capaz, vai para fazer. Os critérios são coisas importantes. Não podem ser os mesmos da sociedade do mundo. O Padre Jardim fala ainda do Santo Curadarse. Antigamente ele falava do Cardário, deste e daquele. Fala do Santo Curadarse. Porque realmente era patetinha. Quase não se ordenava porque não tinha cabecinha. Mas foi a pessoa que foi. Há toda uma espiritualidade que atravessa a lume e que vale a pena ter isso bem claro. E a última parte, e aqui fico, foi muito bom fazer isto nesta hora, porque para mim foi um bom exercício que eu fiz, expressado da maneira que eu sei, um bom exercício que eu fiz para entrar no Advento. Porque realmente isto só tem sentido quando isto é um instrumento para fazer avançar a Igreja. E a Igreja, a minha Igreja, a vossa Igreja, a nossa Igreja, está precisada precisamente de se tomar a sério e de olhar o mundo e fazer como o Papa João XXIII, que disse, mas este mundo, o céu é capaz de aceitar, isto anda tudo à volta da curia romana, mas o mundo acha que isto já não vai. E o meu pai já foi deste mundo para o outro, veio com 90 anos, eu aprendo estas coisas, e às vezes dizia, sabes, que eu era comerciante, tinha sido, e ele dizia-me, sabes, isto se a Igreja fosse uma empresa, já tinha falado. Mas não é uma empresa. Eu vou com isto de Cristo. Por isso que a gente está aqui. Obrigado. Bom, portanto, agora, não sei se o Manuel quer ser o primeiro, mas pedíamos que fizessem favor, ou perguntas ou comentários, fazem favor, é o vosso momento. O objetivo, como dissemos no princípio, é proporcionar uma reflexão, alguma inquietação, alguma ação. E por isso, a palavra agora é vossa, está bem? É o primeiro. A nossa Madalena. Força, Madalena. É que, ao ouvir o Padre Jardim Gonçalves, eu senti-me assim, um bocado como se o tempo não tivesse passado. Porque, realmente, aquelas coisas que o Espírito Santo quis separar em João 23, e os hierarcas e os hierarcas, e a maneira como a colegialidade se deve viver dentro da Igreja, e como é que uma Assembleia, a gente já teve lugar aqui nas gestes todas, assembleias diocesanas, onde se ouve para os cristãos, e isto tudo parece que está igual ao antes. E depois, quando se quer fazer um bocadinho diferente, não sei que nos chamam nomes, mas temos na gaveta, e não parece que a pompa, o que se vê hoje da Igreja, há muita coisa boa feita e há muitos leigos empenhados, mas o que se vê da Igreja hoje, que passa para os meios de comunicação e passa para o mundo, é que é a mesma pompa, a mesma falta de colegialidade,
Os sapatos vermelhos, isso é uma questão de gosto. E as coisas parece que não mudaram nada em 50 anos. Até se já tem saudades do latim, embora eu gosto muito de latim, mas olha, é assim um bocado para desanimar às vezes. E quem quer falar, e quem, por exemplo, os teólogos, que eu acho que têm o direito de dizer, também têm os cuidados com o Espírito Santo, podem ter ideias diferentes das que tem o Vaticano, eu não quero falar de igreja, quero falar do Vaticano, são metidos na gaveta e são calados. E quando a verdade de Jesus Cristo é múltipla e fala de todas as maneiras e em todos os povos, e em todas as gentes, em todas as atitudes. Bom, já não digo mais nada porque eu sou muito fiel. Coisa que eu estou a dizer ao seu bispo e vou dizer publicamente. Não foi em confissão. Não foi em confissão. Não. Então pode ser. Sério, Se não foi em confissão, eu acho que às vezes, estou a ouvir isso, que às vezes os hierarcas falam, e se tivessem falado era bem melhor, não é? Porque não têm a noção da mágoa que causam as pessoas. Eu estou a referir completamente às declarações do Patriarca de Lisboa, José Policarpo, sobre que as pessoas iam ficar quietinhas. E falo tudo isto porque muitas vezes, por exemplo, a crise da Igreja da 35, quando estava lá na fábrica, sempre que um bispo dizia uma coisa, as pessoas falam de ensinação. Olha, sim senhor, olha aqui, sobretudo lá de cima, dos montes, que dizia assim umas coisas estilo para virar para o dia. As pessoas não sabem o mal que fazem, têm noção do mal que provocam outras pessoas. O mal, no sentido da mágoa, que fere. Porque, tanto quanto eu sei, é um direito fundamental dentro da administração. A expressão de uma opinião, mesmo dentro da Igreja. E, portanto, estou de acordo com o que disse, é melhor que eu estivesse enganado. Senhor Luís, pois chora. Já deixar as pessoas É mais ou menos uns 25 anos pode-se ver. Este senhor não é Não. é das pílulas. Digo, eu fiz agora em 15 dias 4 conferências sobre o envelhecimento ativo e disse que a razão e o elemento elixir fundamental para se viver bem até muitos anos é viver com paixão e viver num ambiente de harmoniosidade. O amor é aquilo que é essencial como alimento, até para a saúde física, e sublinho sempre isto no Distrito de São Paulo, até para a saúde física. Bom, então, Sr. Doutor, muito obrigado pela consulta de graça. E 37 ou 38 anos, e que não tive educação religiosa absolutamente nenhuma, portanto estava virgem de um certo número de ensinamentos e de práticas, não sabia o Pai Nosso sequer. E portanto, quando comecei a entrar, digamos, no estudo de todos estes problemas inerentes com uma pessoa formada em medicina e com uma formação tecnocrática, chamemos-lhe assim, uma formação científica de causa a efeito, muitas das coisas que em primeiro lugar chegaram ao meu conhecimento entravam em conflito com os conceitos e as explicações e as ideias que eu tinha. Foi um trabalho enorme para conseguir harmonizar tudo isto e, portanto, não sei se estudei o suficiente, mas fiz o possível por me esclarecer. E, em determinada altura, os documentos do Concílio também tomaram um lugar muito importante. Aqui este está todo sublinhado, todo riscado, o livrinho está velho, etc. E 3 coisas sempre me fizeram uma grande
grande sensação dentro de mim e que o Sr. Padre Jardim Gonçalves agora pôs em destaque. A ideia do povo de Deus, a posição do povo de Deus, que quando eu comecei a tomar contato com a igreja era a hierarquia, ninguém passava para a cabeça considerar que a igreja eram as ovelhinhas. Portanto, esta noção do povo de Deus. E eu acho que a gente ainda não assimilou isso, ainda não encarnou isso. E as funções que tem o povo de Deus, e as funções que tem os reis dentro do conjunto que é o povo de Deus, de evangelizar e de dinamizar as estruturas do mundo. Eu revolto-me constantemente nas coisas que escrevo e sempre que tenho a oportunidade de dizer alguma coisa contra a acomodação. Contra a acomodação. A maior parte de nós conformamos, por isso há bocado logo no início disse que os cristãos deviam ser diferentes, deviam marcar a diferença, deviam ser algo. Quando veio para aqui o nosso vigário episcopal, que depois foi bispo de Coimbra, Dom João Alves, eu já tinha feito o meu curso de cristandade, era cristão há pouco tempo, e nunca me esqueceu, eu não vivo do passado e guardo muita coisa do passado, mas guardo ou slogans, ou opiniões, ou momentos marcantes para me servirem de marcos para a minha caminhada. E recorda-me que no asilo aqui dos velhinhos se juntaram os responsáveis de todos os movimentos na altura, e eu já pertencia ao secretariado dos cursos de cristandade, e o Sr. Dom João Alves disse uma coisa, que depois ouvi também, ou li, dita por Dom Helder Câmara, que quem quiser saber o que é Cristo tem que olhar para vocês. E aquilo ficou aqui. Como eu estava a ler estas coisas, não é? Daí que tenho uma certa agitação constante e permanente dentro das possibilidades que o mundo me dá. E é uma das razões porque a nossa comissão está inquieta, é precisamente por termos esta noção da acomodação da maior parte das pessoas e, em particular, da responsabilidade dos cristãos que deviam ser sinal, que deviam ser marcantes, que deviam dar a cara, como o Sr. Padre disse, e que muitas vezes nos encaixamos. Esta noção do povo de Deus e da sua missão foi uma das coisas que me marcou. E a outra foi realmente a noção de uma certa democraticidade que deveria existir, quando a realidade vem para aqui fora com uma hierarquia piramidal, não é? Uma monarquia absoluta, não é? Depois, como comecei a ler coisas sobre a teologia da libertação e sobre isso, e chegavam constantemente as notícias dos teólogos que eram criticados, e do Papa João Paulo II chegar a Nicarágua e não apertar a mão de um sacerdote que era ministro da Educação, mas não sei mais, porque diabo é que o Papa, porque diabo, desculpa lá, é que o sacerdote não podia e não devia e não cumpria a sua missão evangelizadora mesmo no governo de esquerda, e o Papa não lhe apertou a mão e criticou outro, eram 3 padres que faziam parte do governo e os outros não estavam lá, não sei porquê. Eu nunca me esqueceu isso, porque parece que a figura de um deles era parecida comigo, e uma vez em Madrid parei, tive que estar umas tantas horas à espera do avião para ir já não sei para onde, e à noite andava a passear no escuro, e às tantas há um grupo de jovens que vai ter comigo perguntar se eu era passava, não sei quanto. Na Constituição, Tens que falar algo. na Constituição, uma emergência, fixa, apresenta a Igreja, em primeiro lugar, como mistério, em segundo lugar, como sacramento, e em terceiro lugar, como povo de Deus. Isto está nos textos. O Concílio tinha uma preocupação de resolver os problemas das soluções para os problemas da Igreja e para os problemas que afetam
o Concílio pretendia resolver toda uma série de problemas que se punham na altura à Igreja, mas que a Igreja queria ignorar e que, por inspiração divina, no João 23, conseguiu, contra tudo e contra todos, colocar no Concílio. A minha pergunta é esta. A teoria, o que se escreveu no Concílio, passou do papel para a realidade? Quando vejo, e tenho que apontar, nos últimos 30 anos, mais de 100 mil sacerdotes, 100 mil, abandonaram a Igreja. O número de frades que abandonou não se sabe. Sabes que os conventos desaparecem, os seminários são reduzidos e, portanto, as soluções do Concílio, onde é que estão? Onde é que está o povo de Deus? Onde é que está uma comunidade? Onde é que está uma comunhão dentro da Igreja? Dentro da Igreja não está uma hierarquia. E uma hierarquia poderosa, sei lá, isso em Espanha, quantos bispos não foram afastados pelo Papa? Dezenas. Portanto, um poder absoluto do Papa sobrepõe-se a qualquer comunhão, a qualquer discussão pública. Portanto, não estou a tentar perceber tudo. Ok. Vamos só mais Na minha opinião, entendo que se nós temos que nos preocupar com a hierarquia, não temos que ter consciência que somos batizados. E dentro da Igreja, que deve ser um espaço de liberdade de pensamento e de ação, naturalmente o respeito pelo padre, pelo bispo, é fundamental, mas eu acho que primeiro está a nossa intervenção individual como cristãos, esse testemunho, independentemente de quem nos conduz. E se o fizermos com a coragem de cristãos conscientes e verdadeiros, até podemos ter uma atuação que pode ser desalinhada, mas se nós tivermos a consciência que estamos a agir como batizados, com a consciência dos documentos, com a nossa interpretação, otimamente, se ela coincidir com a da Igreja, com certeza que tudo será melhor. Mas eu acho que nada nos deve impedir de agir no mundo, no nosso trabalho, no nosso meio, no nosso prédio, como verdadeiros cristãos, independentemente de quem nos governa, sem que isso queira dizer desrespeito. Mas enquanto batizados e conscientes do nosso dever, da nossa função, na verdade, de irmãos em Cristo, acho que não temos que nos escudar, digamos, com um conjunto de desculpas, muitas vezes que eu entendo que são desculpas, porque há um sacerdote, há um bispo que tem uma certa declaração infeliz, acredito que não o tenha feito com a intenção. Mas primeiro está a nossa responsabilidade individual. Ok, obrigado. Muita resposta na escola, isto é assim uma reflexão conjunta em alguns. E eu também não vou seguir a ordem das perguntas, por razões depois também da minha convivência de reflexão. Eu vou pegar em primeiro lugar, porque parece que no fundo é uma questão que atravessa todas as intervenções que aqui se fizeram. Bom, nós felizmente somos muito objetivos e estamos a falar daquilo que nos rodeia, da nossa terra, da nossa gente, das pessoas que nós conhecemos, etc. É assim. E nós não podemos esquecer que há uma cultura geral entre nós que, merecendo o passado, etc., nos fez, digamos, quase que abdicar da nossa opinião pessoal para estar à espera que a pessoa que é mais sábia, que andou na escola, muitos eram analfabetos, a pessoa que é importante porque tem o poder, a pessoa que é indiscutível porque é sagrado, Deus o escolheu para determinadas funções, etc. Na mentalidade e na cultura geral, essas pessoas é que sabem. O que elas dizem é que está. Quando tu dizes, as pessoas, um bispo fala e depois as pessoas reagem logo.
Dizem, uns a favor, outros contra. É a expressão disso, quer dizer, eu vivi em muitos países com culturas diferentes e a verdade é que, agora, isto falou e a opinião, agora pode ter com isso, coisa, não. Aqui é assim, quer dizer, é intocável, e em todas as camadas sociais. Não estou a dizer isto para pensar que são os pobrezinhos, ou são os camponeses, ou são os da aldeia. Não, é geral. Mesmo pessoas do mais alto quilate social e intelectual e não sei o quê. Ele é que sabe, ele estudou, ele é que está lá, ele é que está lá. Isto é muito nosso, muito cultural, e ele é que está lá. E isto é, como é que se chama, muito concomitante. É assim para a sociedade em geral, mas isto reflete-se depois naquele que está lá. O que está lá acha que, na realidade, não esteve 14 anos e mais o bacharelato e mais o doutoramento e não sei o quê. Não está lá agora para ouvir um badamento qualquer que tem uma opinião que não é com a sua. Esquece sempre que o Espírito Santo é dele, mas também é do badamento. O problema é simplesmente, é este, não tem mais nada. É simples como isto. Mas a pessoa não sabe falar, não sabe. Então ajudemos. Há questões na igreja, na minha igreja, na nossa igreja, que se tornaram monstros de problema. Isto não se toca nisso, nem vale a pena falar nisso. Arruma-se. E depois, as pessoas que ousam falar nisso, depois, coitados, ou ganham um complexo, já não digo de culpa, mas pelo menos um complexo da sua pequenez, dizem, bom, são os que estão lá, eles que resolvam, não sou eu. Acomodo-me, que a Madalena falava, a acomodação, porque tudo continua como estava, nem pode mudar. Porque com a mentalidade, com a cultura deste género, nada muda. Nada muda. E nada muda porque não queremos que mude. Porque isto é muito satisfatório. Isto é muito cômodo que não mude. Porque vem alterar coisas e toda a gente sabe que certas alterações fazem vítimas. Eu sempre, todos me conhecem, sabem disso. Quer dizer, a única coisa que eu sempre pedi foi que, perante aquilo que se chama o erro de alguém, fosse de que natureza fosse, a única coisa que eu sempre pedi foi explique. Chamo a pessoa que é acusada porque não devia ter feito isto, porque se meteu naquilo, para que é que pôs o nome ali, tirou o nome daquele lá, não sei o quê, isso não é. Mas diga, a gente falou, por exemplo, desta questão do. Agora se falou nisso, desta questão dos bichos falarem, dizerem coisas de economia, coisas dessas. Mas então-se não deve ter. Então, como é que tu, por exemplo, na tua vida, no teu passado, fizeste tanta coisa de ordem social, tomaste posições desta ordem ou daquela? E eu não vos digo que fiz bem ou que fiz mal. Não me obriguem. Agora, só vos posso dizer uma coisa. É que os problemas na vida de um homem, se encontram objeção ou discordância, faça o favor de chamar o badameco, lá o homem, e lhe dizerem, explicarem, ó senhor, venha cá, vamos tirar a claro nisso. Vamos tirar a claro. Como é que isto é? Falaram dos milhares, não sei se foram tantos como você diz, os milhares de padres que deixaram. Olha, o almoço com 5 que deixaram, nós éramos 7 numa equipazinha que tínhamos em Lisboa, na outra senhora. Não é? Desses 7, 5 foram-se à gaita, foram-se embora. E ficaram 2. Não sei. 5 foram embora. Ficámos 2. Dos 2 que ficámos, um morreu. Vivo sou eu. E nós todos os meses almoçamos os 5. Bom.
Olha, eu não sei se eles são mais fados do que eu, não faço ideia. O que eu sei é que eu não posso deixar aquele grupo. Não é por misericórdia, é porque é assim. Se lhes vão perguntar, mas a gente já quis fazer uma coisa e tal, a convidar o Sr. Bispo, que até é colega de alguns deles, foi colega do seminário deles, o Sr. Bispo diz que não, envia algumas coisas, diz que nunca pode e tal. Pronto, eu não estou gostando do Sr. Bispo, era o Sr. Bispo que estava sentei-se lá com ela. Mas é assim, quer dizer, não resolve. Tem que haver cara a cara. Cara a cara. Porque senão, isto nunca se ultrapassa esta situação, que é uma situação profundamente cultural. Há dias tinha um colega meu no jornalismo, foi coisa que eu fiz também toda a vida, dizia-me ele, eu nos conhecem, pelo Rodrigo Lopes, encontramos no aeroporto e dizia-me ele, tu estás a ver, não? Ninguém se mexe, isto está tudo assim. Já há uns que fazem um barulho aí e tal, jogam umas granadas, ou como se chama aquilo. Está, ok? Está, não. Umas coisas assim e tal, mas depois vai ficar lá. É assim. E não é só dentro da igreja, é uma cultura geral. É assim. Eu não sou por partidos, mas acho que o sentir a realidade e o tomar a sua posição é fundamental. E há que explicar. Se não estão de acordo, faça o favor de chamar e de explicar. Quantas vezes eu pedi? Está escrito, para quem for lá buscar dentro das caixas, está tudo pronto. Tu levantaste a questão do padrinhado. Eu não ia deixar de pegar, porque é assim mesmo. De facto, foi uma tomada de posição que lá há muita gente, porque acaba sem perceber, portanto, mais que um senhor que tem uma imagem, mesmo na própria sociedade, uma imagem de inteligência, uma imagem, digamos, eu também não posso explicar porque ele disse aquilo. Foi uma barbaridade, foi, eu não tenho medo de dizer isso. Foi uma barbaridade, foi, que devia ter pensado 2 vezes, coisa, comeu mal nesse dia, teve uma relação, ninguém vai dizer, eu não sei dizer. Agora, de facto, foi um tempo perdido, foi. Eu também não me vai chamar para me perguntar se fez bem ou mal. Pronto, não se chamam as pessoas, mas pronto, foi o que aconteceu. E é natural que as pessoas se sintam. Mas houve muita gente que gostou. Queres que eu te diga também? Muita gente que gostou. Claro. O meu barbeiro gostou. E eu não vou. Eu mais que me explicasse o barbeiro, eu só tinha medo de não me cortasse agora a galha. Agora, o que é que me falta aqui? Relativamente à questão da democracia, eu penso que é a questão mais complexa, porque a palavra tem uma muito má ressonância no interior da Igreja, porque eu tenho ouvido até em ocasiões muito certas, nunca me deixaram também tocar impressões sobre isso. Não é devido com os globais discutir com quem quer que seja coisas deste nível, porque isto carece muito boa fé. A ideia é que a Igreja em si não é uma democracia. Isto é assim, é ensinado. Não é uma democracia. E eu entendo o que eles querem dizer. Não é uma democracia, quer dizer que a Igreja, na sua palavra última, como em qualquer sociedade, a palavra última está naquele que tem, digamos, a responsabilidade de criar os consensos e tomar a decisão própria na altura própria. Agora, isto é uma coisa, quem conhece bem uma sociedade democrática, ou quem leu livros sobre a democracia, isto é uma coisa que entra nos cânones democráticos. Toda a gente vai a gritar que é preciso mandar um orçamento para o presidente de Cavaco, não sei o que é. Ele não é o Papa da gente, Deus nos livre, mas não é. Mas é a mesma escala de coisa. Agora, é uma situação
tinha de ser, eu discuto bastante e pergunto, mas não tenho muita resposta. Claro que não ter sanidade, qualquer que seja. É que não se participe. Claro, porque não se participa nem se deixa participar. A questão que eu ponho é, eu acho que há um problema aqui em Portugal, e que é aqui? Eu apanhei essa na cara durante tantas vezes na vida, que muitas vezes quando trabalhei a nível internacional, há algum tempo, e muitas vezes colegas meus, gente boa, colegas meus estrangeiros, quando se viravam para mim, perguntavam muitas vezes, Jardim, lá quem são os vossos teólogos lá em Portugal? Bom, eu recebi alguns, e eu lá, tinha que casar com 2 ou 3, não ficava de algum trato. Lá dizia, tem piada, estamos mal informados, até delicados, estão mal informados. Mas eu não estou a falar dos teólogos terem o nome lá fora. Estou a falar em que estas coisas tinham de se responsabilizar. Teve uma universidade católica, tenho outra certeza. Mas a vez de uma universidade católica, depois pega nos livrinhos da catequese. Por Deus, os miúdos hoje não são mentecatos. Nem nos desenhos, nem nas aquelas coisinhas, nem nas historiazinhas que se contam. Eu tenho sobrinhos netos que se riem daquilo tudo. Porque eles sabem mais do que aquilo que lá vem. Não sei quais são os vossos catecismos. Estou a falar dos que eu conheço. Lá para cima, lá, capital do Império. Mas não vou seguir. Há que ter na realidade a noção do mundo em que a gente vive. Portanto, eu acho que é um serviço. É muito bonito as pessoas se meterem no cenáculo e discutirem, discorrerem sobre as coisas teológicas e coisas. É muito bonito tudo isso. Mas façam o favor, venham servir. Essa gente foi paga pela igreja para tirar esses cursos. Já não falo dos padres que deixaram, tiraram o curso e depois foram-se à vida. Mas não falo disso. Mas falo daqueles que realmente se formaram e que dão aulas. Está bem. A gente pergunta outras aulas, está bem. Mas a igreja no seu conjunto, o povo de Deus, em que ganha com a sabedoria ou paciência de gente que aprofunda muito melhor do que eu toda esta riqueza doutrinária e pastoral. Eu não vou dar piada lá aos doutores, mas é assim. Não sei, abordei isto agora de outra maneira. Para terminar aqui com a senhora, eu não seria tão radical para dizer que nada mudou. Sei, não é esse o problema, quer dizer, senão a senhora tinha que entrar na igreja com o ensino de Cristo. Alguma coisa mudar, agora, não, mudar é uma palavra que possa mudar, não mudou, de facto. O essencial é importante que, de facto, haja alguma coisa diferente. Porque é um amigo que não há tanta. Constantino, querias falar? Não. Porque não vai dizer já aprendi. Não há lugar para os padres aqui falar. Bom, Alguns afastam-se já por causa disso. bom, é assim, é para nos dizer que está errado aqui. Nós vamos à Comissão dos Santos. A Comissão dos Santos Justiça e Paz vai promover mais 2 encontros sobre a emergência. O primeiro desses encontros não é no dia 7 de dezembro, como erradamente o segundo encontro da emergência não é no dia 7, como está aqui anunciado, mas será no dia 17, 18 de janeiro. E o outro, já podemos anunciar que temos cá o Padre José Manuel Pereira de Almeida, que é o prior da Igreja de Santa Isabel, meu colega lá na Comissão Nacional de Justiça e Paz e também assistente da Comissão Episcopal, assistente da Caixa
Pastoral. Pronto, e eu indivíduo como da piada, é médico, vai fazer ali concorrência ao nosso Mário Moura, e é teólogo, dá aulas no Universidade Católica, portanto é um momento interessante. Para espalhem notícia de rigor no dia 18 de janeiro, cá estaremos. Também faremos um terceiro encontro, já temos também a pessoa indicada, mas será em fevereiro, mas depois nós anunciaremos, não me engano bom, mas depois anunciaremos. E, portanto, com isso completamos 6 encontros sobre os 50 anos do centro. Portanto, o 50 anos do Conselho. E é tudo. Não quero dizer que se conta. Não, para já, a senhora mudança de até aqui à Martin Sul, contra uma sorte, acho que é que se ao outro, uma sorte quando realmente se gosta de estes assuntos e de esclarecer, só gostaria que algum de nós, nem que seja um apenas, saia daqui com a consciência de que é luz das gentes. peço desculpa para dizer outra coisa. Afinal, me esqueci, nós, Missão do Cinema, tem um site. Esta conferência está lá gravada, como as outras todas estiveram lá gravadas. Portanto, podem consultar o site da Missão do Cinema. O Vitor está ali, portanto, podem